automático ele não está forte na tua mente. A primeira coisa que você vai perceber é o seguinte: poxa, de repente, quando você acorda, você sente que se você der uma, sei lá, uma vacilada durante 1, 2, 3 dias, você acorda no automático e cai no looping? Porque aqui já tem um indício. É interessante porque a nossa mente ela vai construindo caminhos novos, mas sabe que tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: a vida é uma venda. E é interessante quando você pensa nessa frase, porque a venda muitas vezes ela é vista pela questão dinheiro, trabalho, ou dinheiro, produto, e na verdade a venda em si não é essa. A venda em si é a aceitação de uma ideia. Quando alguém te traz uma ideia, ou quando você mesma, ou você mesmo está pensando e tem uma ideia de mudança, e você compra a sua ideia, você percebe isso porque isso parece que gera um sentimento dentro de você. O seu corpo até ele expressa isso se você observar. Putz, tive uma ideia, caramba, isso aqui é verdade. Nossa, esse é o caminho. Então, o que eu quero dizer para você? Se você não tiver uma clareza e não tiver realmente um trabalho de pensar com você mesmo, você não consegue, primeiramente, se convencer de verdade de que esta mudança ela é importante. Porque vamos pensar que a gente está falando em dois níveis. Um nível, eu penso sobre o que eu tenho que mudar. O outro nível, ele só vai acontecer primeiro porque eu tomei a decisão da mudança. Caramba, eu tenho que mudar isso aqui. Começa pela razão. Na nossa segunda palestra, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da interação das mentes e como isso afeta. Mas aqui a gente deve entender o seguinte: a decisão ela é racional, ela é consciente. Ah, eu quero, sei lá, eu estou fazendo X, agora eu quero fazer Y. Só que o que é importante você observar? Que mesmo quando você tem a clareza na mudança, não necessariamente as suas emoções ainda elas estão em conexão com esta mudança. Porque pode haver algumas interferências que vão fazer com que você não consiga se comprometer. E aí é onde nasce a autossabotagem. Ah, então, de repente, vamos lá, de repente eu falo que eu quero mudar de X para Y, mas eu tenho um sentimento de que é muito difícil fazer essa mudança. Mas isso meio que não é racional, sabe? Isso não tem a ver sobre o que você pensa sobre a mudança. Pelo campo da lógica, você diz, claro, eu preciso mudar e eu vou fazer essa mudança. Mas, de repente, você percebe que quando amanhã você acorda, você se envolve com várias coisas, você entra no loop, você vai lembrar dessa mudança que você fez, só, de repente, quando terminar o dia e você se der conta de que praticamente você pode não ter executado nenhuma ação em prol dela. E aí é que nem preciso dizer que já começa a entrar um ciclo de ansiedade, né? Por quê? Porque você vai começar, de repente, a sentir aquela sensação que, infelizmente, é muito comum, do tipo, ah, eu não, o meu dia, eu não fui o suficiente para o meu dia, ou seja, eu terminei o dia só cumprindo obrigações, mas eu não tive nenhum tipo de produtividade, eu não criei nada de novo. E aqui vale abrir um parênteses para a gente lembrar que todas as vezes que eu estou fazendo, e estou sentindo que eu estou no automático, é como se o meu sistema entendesse que eu só estou cumprindo obrigação. Por isso que você fica com a sensação, de repente, de estar só sobrevivendo, só girando em círculos. Mas quando é que, de repente, a gente começa a se energizar? Quando você sente que teve algo consciente e realmente, assim, claro, de diferente no teu dia. Ah, então eu falei que eu vou começar a cuidar da minha saúde, e aí eu vou começar pelo meu tempo, porque aqui é um outro ponto importante. Quando você vai definir o teu objetivo, o teu ponto de mudança, você tem que ser sincero e humilde com você, para saber daquela mudança, quantos por cento dela que você já consegue fazer no primeiro dia. Porque muitas vezes, pela ansiedade, e por não perceber, a mente ela vai dizer, ah, beleza, parece que é só saber o que eu tenho que fazer, que eu já vou conseguir fazer. Isso é parte só do processo. Então, de repente, eu quero amanhã começar a fazer 1 quilômetro de caminhada, mas eu sou uma pessoa que não anda, pois talvez eu vou ter que começar a primeira semana só com 100 metros, talvez com 50, talvez com 30. E aí, a partir desse momento, eu vou ganhando força, porque uma vez que você fez 50, naturalmente você já começa a se levar para os 80, daí vai ter um dia que você vai bater os 100, daqui a pouco você começa a ver que está fazendo todo dia 100, e aí o teu corpo acostuma e você pode ir para 150 e daí vai. Aqui é uma metáfora, obviamente, mais clara, mas quando a gente para pensar em termos de vida e processo de mudança, é importante você subdividir para você realmente colocar ali um objetivo para você, que ele seja algo que vai te desafiar, mas que não seja uma coisa que, quando você pensa mesmo, você no fundo já até sabe que não ia conseguir fazer. Porque aí é que tá, as emoções, esse é outro tópico que a gente vai trazer depois para você, elas são o combustível para toda essa mudança. Se uma pessoa ela pensa num processo de mudança e naturalmente ela sente isso como uma negativa, a tendência não é que você consiga acordar amanhã e fazer tudo aquilo de diferente que você se propôs.
Mas não é interessante isso? Porque para pensar. De repente a gente mesmo sente que tem que fazer uma mudança e essa decisão, que era para trazer algo positivo, gera, entre aspas, sentimentos negativos, sentimentos de incômodo. Não é interessante para pensar por quê? A gente já sabe que toda escolha é uma renúncia, que para que eu consiga ter uma nova vida, eu preciso abrir mão da velha vida. Então, talvez aqui nesse ponto, o que eu ganho realmente em continuar, muitas vezes, sabendo que eu tenho que fazer as mudanças, mas deixando para depois? O porquê de verdade que eu estou fugindo daquilo que eu preciso fazer? Essa é uma pergunta profunda, sabe? É uma pergunta que realmente reflita sobre ela. Se tiver um ponto de identificação, o quê? O que verdadeiramente está te segurando? Porque aí é que tá. Olha como é interessante que quando a gente vem para camadas mais superficiais de conversa, a gente vai encontrar efeitos que muitas vezes a pessoa acha que é causa, mas não é. Autossabotagem, procrastinação, preguiça, todos esses sentimentos, eles não são causa, eles já são efeito de alguma coisa que está mais profundo. O que está me impedindo mesmo de fazer a mudança? Qual que é o sentimento real que eu tenho ao tomar uma decisão de mudança? Porque uma parte minha sabe que automaticamente que eu incorporar, por assim dizer, esta decisão, coisas vão começar a mudar. Ou seja, eu vou sair daquela zona de conformismo, porque não é conforto, é conformismo. Eu saio da zona de conformismo e me parece que o primeiro passo, quando a gente está num processo de mudança, é algo que a gente muitas vezes tenta evitar a toda custa, que é o desconforto. Parece até mesmo, e essa é uma reflexão pessoal minha, tá? Que todas as vezes que a gente entra no campo de desconforto, esse sentimento de desconforto, na verdade, ele só quer dizer que aquele velho hábito está se desconstruindo, está te colocando num campo que por um momento você não sabe muito bem como atuar, aquilo não é normal ainda para você, e aí o desconforto, porque esses tipos de sentimento, eles têm um chamado, por assim dizer, para que eu pense no momento presente. E a gente já condicionou muito a nossa mente a ficar naquele looping emocional. Então, quando eu tenho esse desconforto, eu tenho que parar e falar, caramba, o que que eu vou fazer agora? Né? E aí é o momento. Porque se nesse desconforto eu não tiver uma ideia muito clara do que eu estou fazendo e principalmente o porquê que eu estou fazendo aquele momento de mudança, é onde a pessoa esmorece. Só que se você não estiver muito atenta ou muito atento, o que começam a acontecer? Desculpas. Gente, lembra sempre disso. Eu sempre falo isso nas palestras, nos grupos, nos eventos. É uma coisa que, pela minha experiência aí, já, sei lá, 10, 11 anos trabalhando com pessoas, eu posso te garantir. Tempo e dinheiro nós temos para aquilo que nós verdadeiramente consideramos importante. E a questão aqui nem é tanto sobre o dinheiro, mas sim sobre o tempo. Porque quantas vezes a gente não se pega dizendo que não fez mudanças importantes porque está sem tempo? Putz, eu estou sem tempo para, de repente, marcar um check-up no médico e cuidar da minha saúde. Eu estou sem tempo para bater um papo com uma pessoa que eu sei que é importante. Então, essa desculpa que a gente criou para nós mesmos de estou sem tempo, ela não só ela vai gerar muitos problemas porque ela te deixa num campo de sabotagem, mas como muitas vezes ela também passa a ser a essência de qualquer sentimento, muitas vezes, de escassez. Porque, lembra, tempo é vida. Se você está sem tempo para aquilo que você realmente sente que seria o melhor para você fazer, mesmo sem dizer essas palavras, você já falou que você, na verdade, virou um escravo de obrigações. Como é que uma pessoa que se sente consciente ou inconscientemente escrava de obrigações pode sentir autoestima elevada, vontade de mudança e energia interna? Então, olha só como é interessante, porque a gente vai lidando com as coisas do dia a dia, isso é normal, faz parte. Só que muitas vezes, sem parar para perceber, a rotina ou aquele looping de acontecimentos não planejado vai te sugando. E aí, daqui a pouco, o que acontece? As demandas de fora, elas começam a ter muito mais espaço na nossa cabeça do que as demandas de dentro. Por isso, tanta ansiedade. Por isso, tanta compulsividade. E aí, a gente vai descontando. É vício, é comer, gastar. Por quê? Porque eu preciso, de alguma forma, compensar isso aqui que está dentro de mim, mas quando eu paro para pensar, eu penso que eu estou ansioso porque eu tenho um trabalho para entregar, ou por um dinheiro que eu tenho que receber, ou por uma coisa assim, quando na verdade a própria forma que nós já estamos enxergando essas situações já é um efeito de algo mais profundo. Porque se você não tiver feliz, minimamente, tá? Não é uma coisa de 100%, mas se você não tiver satisfeito com a pessoa que você é, naturalmente é muito provável que você está se reprovando.
isso aqui tem uma falta de aceitação. Várias formas que isso pode se manifestar. Buscando a aceitação de outros, ou não se permitindo fazer diferente, porque se eu não me aceito é porque uma parte minha diz que alguma coisa em mim não é muito boa. Então, como é que eu vou, de repente, agora querer expandir a minha mente, ou querer, de repente, expandir os meus resultados, declarar novos objetivos, se eu nem percebo que eu tenho esse sentimento dentro de mim? Então, um bom termômetro, por assim dizer, é a ansiedade. Pensa que a ansiedade nesse sentido é o corpo dizendo que alguma coisa não está em harmonia, está faltando algo. Só que aí, talvez vocês já ouviram isso, e até mesmo por nós mesmos. Tudo aquilo que eu pratico na minha vida por 20, 30 dias a fio, o meu cérebro automatiza porque ele entende que aquilo é bom para mim, então ele não quer gastar energia. Ou seja, ficar ansioso muitas vezes é normal. Às vezes você pode estar no estado de ansiedade, mas se você perceber, parece que você está normal. Mas observe o comportamento. Porque é todo o tempo. Ah, um ponto assim que muitas vezes empata, e é muito desafiador, é uma coisa simples, mas é desafiadora. Sempre nos nossos atendimentos a gente sugere que as pessoas estudem com a gente, porque não tem jeito, você tem que estudar, que a gente é só uma ferramenta, seja como mentor, como terapeuta, só uma ferramenta. O resultado é você. E aí, nesse movimento de estudos, tem duas formas de você estudar. Tem pessoas que, de repente, estão lá fazendo as coisas, botam um áudio lá e vai ouvindo, e às vezes dá certo. Mas tem alguns conteúdos que a pessoa precisa fazer o que vocês estão fazendo aqui, parar. E aí, se você perceber que com aquilo que você declara de mudança para você mesmo, você não consegue parar, já questiona. Por que tanta ansiedade? O que que de repente você pode estar negligenciando em você que não está te dando a permissão de se sentir bem o suficiente para começar a declarar as mudanças e construir tijolinho após tijolinho mudança? Porque não tem a ver com a grandeza da tua mudança. A nossa mente, para ela, mudança é mudança. Você pode mudar hábitos simples, que eu te garanto. Se você faz uma semana de mudança de hábitos simples, outras coisas começam a acontecer. Porque você começa a ter um estado de consciência diferente, e nesse sentir diferente, você começa a ver coisas e sentir coisas e ter ideias que antes você não estava tendo. Parece que tem uma certa mística nesse processo, mas na verdade não, dá para ser bem racional, por assim dizer. Poxa, eu começo a me abrir para a mudança, eu começo a terminar meu dia, aí eu olho, caramba, como é que foi meu dia? Foi dia foi bem. Eu falei que eu ia fazer isso e fiz. Caramba, ó, o outro dia foi bem também. Uma semana se passou e você, olha, de segunda a sexta você cumpriu tudo que você tinha falado que ia cumprir diferente. O que que você acha que você está sentindo nesse momento? Será que nesse momento não tem a possibilidade de você começar a ver que, caramba, peraí, independente do que eu queira na vida, talvez a melhor mudança de todas seja mudar a forma como eu me vejo. Porque se eu for nesse centro aqui, depois é só você escolher. O processo é o mesmo. Então, olha como é interessante quando a gente começa a parar para refletir. Porque o que que atrapalha isso daqui? Vitimização, mágoas, rancores, todos esses sentimentos, eles dizem que tem muita coisa que estava errada ou que está errada ainda em volta de você. E isso tudo é onde vai te roubar e vai se identificar com carências, com sentimentos. Então, tem um primeiro momento onde você precisa de verdade desconectar de tudo que está fora para entrar em contato com você. E aí, a partir do momento que você entrou em contato com você e sabe qual é o caminho, você vai fazendo um equilíbrio. Porque se nesse momento você sente que todas essas situações externas elas estão consumindo a tua mente, então já tem uma parte aqui que está em falta. Mas se é só você que pode fazer as mudanças e conquistar os resultados que você quer para a tua vida, aonde é que está a lógica em pensar que se esquecer vai dar certo por algum motivo? Isso, na verdade, muitas vezes é um padrão de busca de aprovação que em um certo nível todos nós fazemos, uns mais, outros menos. Só que volta a questão. Por quê? Por que esses sentimentos? Por que que muitas vezes eu passo ali o dia mais pensando no que o outro está pensando ou por que ele está fazendo, sem olhar para mim mesmo? Então, eu acredito que para começar a falar de mudança, de primeiro passos de mudanças, a ideia é a gente realmente começar do ponto. Por isso que a gente, conversando aqui, a gente falou, caramba, a gente vai ter que, de certa forma, a gente vai diminuir os temas, mas que a gente possa ir um pouquinho mais profundo para conectar, porque a gente entende que em uma hora e meia, realmente o conteúdo é limitado, mas não por causa disso ele não pode ser suficiente para que você termine aqui com os insights que você precisa. Então, eu até super sugiro para você que ao finalizar essa palestra, de repente tira uns minutos para você. Para um pouquinho, conecta com as ideias que você foi tendo aqui e decide o que que é o primeiro passo. Qual é o movimento que você precisa já fazer, já pode fazer,
para começar a realmente fazer com que esse ano seja diferente, mas mais do que isso, que você se sinta diferente, que você realmente perceba que acreditar em você mesmo, em primeiro lugar, e estar bem com os teus objetivos, talvez até te traga um sentido de vida diferente. E aí, gente, é interessante porque pode parecer até meio que, sei lá, um papo legal, mas quando você entra nesse campo, nossa, as coisas começam a abrir pra caramba. Sabe aquela frase que diz assim: não é que a vida está fechada para nós, é que nós nos fechamos para a vida. Mas quando eu me abro para a vida, coisas que a minha mente ela não podia conceber começam a acontecer. E isso expande maravilhosamente a tua vida, né, Arena? Sim. E nesse ponto, assim, de tudo isso que você estava falando, né, o mais importante de tudo, na real, é mudar uma coisa de cada vez. Porque se a pessoa quer mudar tudo, não consegue mudar tudo, porque não dá para dar atenção para tudo, né? Porque, assim, se você quer mudar muita coisa, começa a gerar muita ansiedade, né? E começa a criar uma sobrecarga também, né? Porque eu já ouvi várias pessoas falando assim, nossa, eu estou me sentindo sobrecarregada com tanta de coisa para fazer, e mais as mudanças que a pessoa quer fazer. Então, é uma mudança de cada vez, porque senão não dá certo, né? Porque aí você consegue a primeira vitória, você já deu um gancho para trazer uma outra mudança. Porque se você focar em tudo, no fundo, você não vai conseguir dar atenção para nada. Então, foca naquilo que é importante para você, aquilo que você sente que você realmente precisa mudar, naquilo que é um objetivo para você. Que nem, por exemplo, eu dou mentoria para algumas pessoas e eu sempre falo assim, quando a pessoa, por exemplo, ela precisa estudar, estuda uma coisa de cada vez. Porque se você quiser estudar tudo, você não vai conseguir estudar nada, porque você não vai conseguir assimilar. Então, estuda aquela matéria até você conseguir assimilar ela, né? Faz os exercícios, ah, consegui, passo para outra. Porque se for estudar tudo de uma vez, dá atenção para tudo, não dá atenção para nada ao mesmo tempo. E é lógico que quando você pensar sobre essa mudança, no fundo você tem que entender uma coisa, que se você precisa estudar, você tem que pensar no melhor momento que a sua mente funciona. Porque naquele momento que você está tranquilo, que sua mente funciona maravilhosamente bem, que você tem insights, que você tem ideias, porque esse é o melhor momento para você estudar, né? E aí, quando a gente fala nessa questão de atingir objetivos, uma coisa que influencia muito na nossa vida são as nossas emoções, né? Quais as emoções que você está tendo, que está predominando o seu dia? Porque se você começar a analisar e perceber, você vai começar a entender, né, as ideias que vêm na sua mente, você começa a catar. Por exemplo, se eu sinto preguiça, se eu sinto preguiça, aí chega na hora que eu determinei fazer alguma coisa em prol do meu objetivo, eu chego lá, eu sinto preguiça. Aí a minha mente já vai dizer assim: ah, deixa para depois, deixa para amanhã, deixa para segunda-feira. Aí eu fico fazendo coisas aleatórias, né, procrastinando. Que a procrastinação é isso, é você fazer as coisas secundárias ao invés das coisas importantes. Aí você percebe que você está procrastinando, né? E aí agora você começa a entender essa autossabotagem que a nossa mente faz com a gente, né? E se a gente não tiver essa autopercepção no dia a dia, a gente começa a sentir o quê? A desmotivação, a frustração. Então, essas questões, elas são muito importantes de você começar a perceber no seu dia a dia quais as emoções que estão te influenciando. E uma coisa que, por exemplo, me ajuda bastante no meu dia a dia, e eu faço isso todos os dias, eu acordo, eu coloco uma música que me anima, que me dá força, que me traz um sentimento bom, porque eu já pego essa energia e já começo a colocar, e eu vejo no meu dia aquilo que é mais importante de eu fazer primeiro, né? As coisas que eu posso fazer depois, que são atividades do dia a dia, aí eu vou colocando aquilo que é importante primeiro, porque se eu não colocar aquilo que é importante na minha vida, eu vou começar a procrastinar, eu vou começar a empurrar para frente, e aí você percebe que você nunca começa uma mudança, né? Aquele exemplo, né, de uma pessoa, por exemplo, que quer emagrecer. Ela fala assim: ah, eu decido, eu quero emagrecer. Só que quando chega no dia de começar a fazer dieta, a pessoa fica procrastinando, ela fica empurrando para frente, ah, não só mais hoje, ah, só mais amanhã. Só que a pessoa não percebe que, no fundo, também, isso tem a ver com acreditar em si mesmo, que é um acreditar naquilo que, né, você quer, e você vai conseguir manifestar aquilo. Então, quando a pessoa não acredita, por isso que a gente sempre fala essa frase: suas ações vão seguir as suas crenças. Se você acredita, você vai lá e faz. Se você não acredita, você fica procrastinando, você fica sentindo preguiça. Então, por isso que você deve ter atenção, e uma coisa que é importante é a intenção. A intenção é uma energia, assim, muito poderosa. Se você sabe onde você quer chegar, se você tem essa clareza, né, então você tem que todo dia estar pensando no seu objetivo, ele tem que ser primário na sua vida, né? A primeira coisa na sua vida é o seu objetivo, porque se não for ele, né, vamos dizer assim que a autossabotagem vai acontecer todo o tempo, né? Porque, no fundo, existem medos,
A gente tem muito medo que é inconsciente, às vezes a gente nem sabe quais os medos que a gente tem. E se você começar a parar para pensar e começar a descobrir quais os medos que você sente, porque toda emoção negativa é uma forma de medo, né? Então, quando eu tenho preguiça, eu tenho medo, né? Quando eu não acredito em mim mesma, por quê? Porque está faltando, né, começar a trazer essa força que já está dentro de você, porque falta permissão de acreditar em si mesmo, talvez por experiências passadas que você passou lá atrás, que fazem hoje você não acreditar em si mesmo. Então, uma coisa que é bastante importante que a gente fala no despertar, no nosso encontro despertar, tem a ver com essa questão, né, dessas crenças limitantes e como que elas foram, né, crescendo na nossa mente. Porque a gente foi passando várias e várias vezes pela mesma experiência e a gente começa a acreditar. Por exemplo, uma pessoa que ela tem a crença, tudo que eu começo eu não termino. Mas por quê? Porque ela começou uma coisa, ela parou, aí ela foi fazer outra, ela começou, ela parou, e aí ela já criou essa crença. Ela começou a acreditar que tudo que ela começa, ela não termina. E é lógico que tudo que ela começar, ela nunca vai terminar. Aí você percebe que ela começou a acreditar nisso, a ação dela começou a seguir isso. Então você tem que começar a parar para pensar naquilo que você está acreditando sobre si mesma, sobre si mesmo, porque isso é bastante importante para você perceber da onde nasceram essas crenças, da onde elas se originaram, de que tipo de experiência que você teve que originou essa crença e ressignificar isso, dar um novo significado, né, para você conseguir o quê? Fazer uma mudança efetiva na sua vida, porque senão as emoções todo o tempo elas vão continuar, né, vamos dizer assim, levando a gente cada vez mais para baixo, né, e a gente fica sentindo cada vez mais coisas difíceis, negativas, frustrações e sentimento de culpa, porque esse é o sentimento mais pesado que uma pessoa pode sentir, é culpa, né, de não estar conseguindo fazer, de não se sentir capaz, né, e vai nascendo todos esses tipos de crença. Então, se a gente não começar a parar para pensar naquilo que a gente está sentindo, naquilo que a gente está pensando sobre si mesmo, a gente começa a se sabotar todo o tempo, né? Essa parte ela é bastante importante, por quê? Porque se você não refletir sobre isso, é difícil você conseguir mudar, né? Porque isso eu já fui percebendo no meu próprio processo, né? Todos os dias eu falo, pô, por que que eu não tô conseguindo fazer? Pô, eu tô com medo, né? Então, se você não parar para refletir, o medo fica te dominando todo o tempo. Eu sempre falo, assim, da minha dificuldade de falar em público, porque era uma realidade, né? Então, eu tinha muita dificuldade de falar em público, de conversar com as pessoas que eu estou conversando com você aqui agora. Mas por quê? Depois que eu descobri de onde se originou isso, e eu fui lá e ressignifiquei essa experiência, aí eu parei de ter medo de passar vergonha, porque eu tinha medo de passar vergonha, eu tinha medo do que as pessoas iam pensar daquilo que eu ia falar. Então, eu tinha muito medo de muita coisa, mas era tudo busca de aprovação, eu ficar pensando que as pessoas iam pensar, porque no fundo era eu que pensava isso, era eu que não acreditava em mim, era eu que achava que eu não era inteligente, porque tinha essa crença, né, porque eu era muito comparada na minha infância com meu irmão. Então, aí você vê que tem muita coisa que vem das nossas experiências lá atrás que estão refletindo no hoje também. E fora algumas crenças que a gente vai criando agora, porque as experiências ainda estão acontecendo. E se a gente não consegue lidar com uma experiência, ela criou uma crença limitante. Então, se você não conseguir parar para pensar sobre isso, o que que realmente você está acreditando sobre você, você fica empacado. Aí parece que você não consegue sair do lugar. E a inércia toma conta, né? E aí, cada vez mais a gente vai tendo emoções negativas, que vai criando mais pensamentos negativos sobre si mesmo, e a gente acaba se decaindo muito. É verdade, tem uma coisa que eu fui vendo pelo meu próprio processo é que é difícil, às vezes, a gente não se confundir, porque parece que tem algumas decisões que elas realmente, dependendo do ponto de vista, elas podem ser maravilhosas ou não. E uma coisa é assim, a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, mas a gente tem que ter muita paciência com a gente mesmo. Aquele lance do 70 vezes 7, acredite, ele começa primeiramente com a gente mesmo. Porque se a gente não tiver essa paciência, gente, tipo, pensa o poder negativo de uma pessoa que desiste de si mesma, porque chega à conclusão de que já tentou e não conseguiu, e para de tentar. Então, a linha tênue é essa, porque ao mesmo tempo que eu tenho que sempre acreditar em mim, mas não necessariamente eu tenho que ser passivo comigo mesmo. E aqui acho que é o ponto da questão que é mais desafiador. Porque eu acho que assim, não tem um jeito certo. Você é que vai entender qual que é o seu jeito certo. Você tem que só estar muito livre dos julgamentos externos, de muita crença social, de muita coisa que a gente viu com definições de certo e de errado, para que a gente possa, no nosso próprio sistema, entender o que que é tolerável para nós e o que não.
Porque, primeiramente, você sabe disso. Ninguém nesse mundo tem condição de saber o que você realmente sente no seu íntimo dia após dia. Isso é só seu. Então, se ninguém tem esse conhecimento, obviamente ninguém fora de você vai conseguir dizer para você o que é o melhor. Então, o máximo que pode acontecer é o que está acontecendo aqui na palestra. Você pegar uns insights, mas depois você vai ter que pegar o que você ouviu aqui e falar, isso aqui serve, isso não serve, isso que eu vou aplicar, vou adaptar, e aí você vai dando a sua forma para a coisa. Porque pensa que jogar mais sobrecarga não é uma opção. Então, o que a Ariane trouxe para a gente sobre a questão das culpas é muito forte mesmo. É por isso que a gente tem que entender que muitas vezes a gente se culpa, porque a ansiedade faz com que a gente já queira desenvolver metas e objetivos que já são além do que a gente pode começar a fazer e a gente se frustra e muitas vezes não sai do lugar. Mas é a ansiedade, é a vontade de mudar muito rápido. E isso é bom por um lado. Se eu souber trabalhar esta vontade de mudar por um lado, o que que acontece? Eu começo a realmente observar que, puxa, tudo bem. Eu tenho que me conhecer, porque a questão é o conhecimento, e não é um autoconhecimento subjetivo. Pensa que qualquer coisa que você traga para o campo físico, se eu vou fazer uma mudança, obviamente ela vai se refletir no meu comportamento de alguma forma, nas minhas escolhas. Então, eu preciso me adaptar com esse novo movimento. É daí que vem o que eu falei para vocês anteriormente sobre saber que eu preciso cobrar de mim? Sim, mas eu tenho que entender que tem uma diferença entre me cobrar e ser injusto comigo. Porque às vezes eu vou errar. Talvez eu erre bastante. Talvez eu tenha que refletir sobre isso, que mesmo com cada erro, eu vou ter que direcionar o caminho de uma forma, primeiramente. Eu lembro que a Ariane, ela sempre conta, né, que a gente foi fazer uma palestra, ela ia fazer uma palestra uma vez, e aí tinha lá 5 pessoas, tudo estava pronto para palestra, e aí daqui a pouco, ué, cadê a Ariane? A Ariane foi embora, foi embora. Depois ela conta para vocês aí. Eu tinha feito até assim, quando ela tinha brincado, eu falei, ó, não vou nem ver essa palestra hoje, porque é com você, nem sei que slide tem aí. E eu não vi mesmo. Quem chegou, acho que a Elaine chegou a conhecer a época que a gente trabalhava lá na Conceição, só que era no edifício Seattle. Tava ali na janela olhando ali, né? Esperando a Ariane, vou ali já volto. Tá bom, né? Acho que ela tá voltando, falta 5 minutos. Aí tô ali na janela, tomando ar, daqui a pouco vejo a Ariane indo embora, assim. Olhei para trás, o pessoal lá na sala, na hora, assim, tipo, dá um sentimento, assim, de, cara, eu não acredito, né? Tipo, eu fiquei com muita raiva na hora, para ser bem sincero para vocês. Mas depois veio um outro sentimento, que é o porquê eu lembrei de tudo isso. Meu, o que ela vai sentir quando ela parar vai ser muito mais difícil do que se ela tivesse enfrentado a situação. Porque ali e tal tem aquele sentimento, e isso eu usei de metáfora, na verdade, esse case da Ariane, porque muitas vezes a gente faz isso. Toda vez que a gente se sabota, tem um preço. Tem um preço. Então, parece que assim, além da gente pagar o preço, muitas vezes a gente nos condena ainda por cima. E isso aqui tem um sentimento de culpa. É por isso que a gente vai entendendo que, de uma certa forma, o sentimento de auto-perdão é o mais primordial, porque se você não estiver bem com você mesmo, para você ficar bem com você mesmo, você vai ter que começar a olhar realmente com aquela tal daquela mente integrativa que eu sempre trago para vocês nos eventos. Trocar o julgamento pela curiosidade. Porque isso é muito simples e extremamente importante. Tentar entender, caramba, por que que eu tô falando há tanto tempo que eu quero mudar isso aqui e eu não mudo? Por quê? Mas não pode ter uma coisa do tipo com uma certa raiva ou uma certa. Não, tem que ser uma coisa fluida. Por que que eu não mudo mesmo? Porque lembra que cientificamente a nossa mente funciona em alta performance quando a gente está no estado emocional de harmonia. Então, se você quer uma resposta com inteligência e com eficiência, você tem que perceber que parece que a vida ela abre uma caixinha e fala assim: escolher se condenar ou achar verdadeiramente a solução. E muitas vezes a gente escolhe se condenar, e aí não vem solução. Não, peraí, eu quero entender. Eu realmente estou curioso para me entender. Eu não vou me julgar que eu sou assim, que eu sou assado. Eu quero entender o que está passando na minha cabeça de verdade. O que que eu estou sentindo. Por que que, tipo, eu sei que isso aqui é importante, eu sei que eu preciso fazer isso aqui. Mas por que que de repente eu me sinto sem forças ou sem vontade? Porque pode ser que por esse caminho você encontre algumas respostas. Lembra sempre que, assim, mudança tem a ver com emoção. Você precisa sentir que na decisão de mudança, pode ser que não seja no primeiro momento, mas se você entendeu que aquela escolha ela é boa para você, primeiro lembra, você está usando a tua liberdade. Não é uma coisa imposta pela vida ou por nada. Você está escolhendo. Cara, isso aqui é impor para mim. Então não faz sentido você ter em algo que é uma escolha que você mesmo faz, um sentimento negativo, por assim dizer, agregado.
um sentimento que vai fazer com que você não tenha vontade de se mover. Então, muitas vezes é onde entra aquele ponto da gente ter que começar a conversar mais com a gente mesmo profundamente, para começar a questionar mesmo e até mesmo trazer ideias. Sabe quando a gente vai ouvindo aquelas questões de você fazer visualização, de você começar a parar? Por que que isso acontece? Porque isso, observa que toda essa parte do julgamento, de ficar pensando, por que que eu não quero, por que eu quero, tudo isso aqui é mente consciente, é a razão dizendo, eu preciso ligar os pontos para ter um sentido. E tá tudo bem, isso é certo fazer também. Só que às vezes o que que eu posso fazer? Eu posso deixar isso aqui um pouquinho de lado e me projetar com a mente imaginativa dentro do meu estado de realização. Por isso, volto para aquele ponto da clareza, porque se eu não tenho clareza, eu costumo brincar, gente, é tão óbvio isso, imagina. A gente muitas vezes, eu quero o quê da sua vida? Eu quero mudar. Beleza, mas isso aí, tipo, mudar. Mudar o quê? Eu quero mudar a forma como as coisas acontecem. Que coisa? Minha rotina, que parte dela? No meu trabalho, o que especificamente? É esse movimento que a nossa sociedade não deixa a gente trabalhar. Então, lembra sempre que você estiver declarando uma mudança, pensa que essa mudança metaforicamente agora é uma comida e você está num restaurante. Como assim, Alex? Simples. Você chega no restaurante. Aí você chega no restaurante, você senta na mesa, o que que vai acontecer? Vai vir o garçom. Olá, tudo bem? Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Vai comer o que hoje? Aí você fala para ele assim: comida. Mas qual comida? Alguma que é quente. Meu, como é que ele vai te servir? Não tem clareza no que você está pedindo para ele. Você não está dando uma resposta específica. Eu quero comer, sei lá, um estrogonofe de frango. Aí o cara entendeu, é estrogonofe de frango. É uma comida e é quente, mas só quero uma comida, eu quero algo quente, não dá informação suficiente para a pessoa acertar no teu pedido. É a mesma coisa, só quero mudar minha vida, quero estar melhor, quero melhorar minha saúde, ainda é muito aberto. Eu preciso entender como que eu converto esse sentimento de mudança numa ação física. O sentimento tem que encaixar na ação. Você compreende o que eu quero dizer? Tem que ser uma coisa que você fala assim, putz, esse sentimento, cara, tem que fazer exatamente isso. Porque se esse sentimento ficar no subjetivo, pode até mesmo ser que inconscientemente, você só por pensar na mudança está se enganando que já está decidindo mudar. Só que por essa enganação, é muito doido a forma como a gente funciona com a gente mesmo. Porque a gente conta as mentiras para a gente e a gente acredita nas mentiras. Então, inconscientemente, eu já sei que eu não vou fazer, mas depois eu me culpo por não ter feito, mas a escolha já estava tomada. Então, vamos ser sinceros, porque nesse caso, se tivesse escolhido não fazer, era melhor. Porque pensa pelo básico, se você estiver bem, você tem visão. Todas as vezes que você se sentiu bem, lembra, você estava bem mesmo. Você não estava eufórico, você estava bem, estava legal, estava no momento que, cara, as coisas estão fluindo, ou você estava sentindo bem com você mesma. Pensa nesse momento que você tomou alguma decisão complicada. Nesse momento você está elevando, você está pensando em estudar, em fazer um curso, em dar um upgrade na tua carreira, em ter um momento legal com as pessoas que você ama, várias coisas dessas vão passando na tua mente. Então observa que se você alcançar estados emocionais mais próximos deste daqui, naturalmente vão vir ideias boas. Então, de repente, às vezes você vai ter que usar até uma técnica ao contrário. Poxa, eu estou falando tanto tempo que eu quero mudar isso aqui no teu comportamento, eu vou aceitar que eu não quero mudar. Vamos trazer uma coisa forte aí. De repente, esse paciente, caramba, tipo, eu tô com uma cobrança interna que eu tenho que cuidar da minha saúde, mas eu não quero. Só que, putz, como é que eu vou falar que eu não quero cuidar da minha saúde, né? Que coisa feia, tipo, olha só que falta de consciência. Então, muitas vezes, pela falta de aceitação do que a gente pensa que as pessoas vão pensar, a gente não se aceita. Só que, moral da história, você nem fica bem com você e nem cuida da saúde. Então, pode acontecer de se você aceitar a sua decisão de falar, meu, isso não é prioridade para mim aqui agora. Não é prioridade. Eu não vou mentir que eu estou sem tempo, eu não vou mentir que eu não tenho recurso, eu só simplesmente vou aceitar que não é isso que eu quero pensar agora. Talvez só esse fato aqui já faça com que, de repente, você comece a se focar naquilo que você quer. E às vezes pode acontecer você falar, eu quero focar no meu trabalho. Eu estou num projeto, estou em algo legal, é isso que eu quero focar. E, de repente, no decorrer do caminho, você perceber que se você não cuidar da sua saúde, você não vai nem ter performance para conseguir fazer o que você precisa fazer. E aí, naturalmente, as coisas se encaixam. Por quê? Porque você se aceitou. Poxa, caramba, se você eu me aceita e sei que pelo menos eu aumento as chances do meu caminho agora se manifestar, por que que eu vou ficar nessa briga interna? E aí entra o que ele falou. Pode ser que sejam padrões antigos. Pode ser que seja a forma que você aprendeu de se relacionar e se aceita pelas pessoas.
Pode ser, de repente, a forma que você até mesmo se pune por não se sentir, de repente, aceito. São muitas possibilidades, pessoal. Quando a gente vai conversando, entendendo o processo, a gente vai percebendo que pode ser o buraco mais embaixo. Mas se eu me dou a permissão, muitas vezes, de, beleza, eu aceito tudo isso daqui, mas eu vou me permitir realmente visualizar e ver aquilo que eu quero. Você não vai visualizar se você não aceitar primeiro. Puxa, eu aceito, tudo bem. Essa mudança é a mudança que eu quero. Agora eu preciso trabalhar o meu cérebro para ela. Poxa, então de repente eu vou estar mais saudável, eu vou estar me sentindo muito melhor comigo mesmo. Eu tô vendo que de repente nessa mudança eu já mudei até a minha alimentação. Putz, eu já comecei de repente a fazer uma academia ou algum esporte que eu queria fazer e não dava para fazer. E se você se colocar bem e deixar a mente fluir, sem aquele diálogo interno, não, você só está brincando com a imaginação, você só está se colocando no momento. Se você se permite entrar nesse momento, você ganha um pouco de energia. Por quê? Porque você, na verdade, nós, e isso é uma coisa muito interessante, tudo que é material físico, seja em termos de experiência ou de bens materiais, de dinheiro, do que for, na verdade não é o que verdadeiramente nós buscamos, e sim o sentimento que isso nos traz. Pensa sobre isso. Você pode ganhar, sei lá, o maior, sei lá, uma casa, o maior carrão do mundo. Se você já tiver carrão, já tiver casa, isso não vai significar nada para você, porque não existe uma regra que diz uma casa, um carro ou dinheiro verdadeiramente vai fazer bem para alguém. Não, depende da pessoa. Mas se você de repente observa, o que que eu estou buscando realmente? O que que eu quero no sentido de viver? Ah, eu quero de repente ter dinheiro, ter um carro, poder viajar, conhecer lugares. Olha só, na verdade o que eu busco é um sentimento de expansão. Eu quero estar me sentindo realizado. Então, quando esse sentimento, quando você entende esse sentimento, você percebe que como ele não está associado a nenhum bem específico, material, ou nenhuma experiência específica, você pode trabalhar esse sentimento dentro da sua imaginação e trazer verdadeiramente o seu cérebro a começar a apontar direcionamentos e, principalmente, a te permitir agir de acordo com esses movimentos novos. Então, eu tenho de um lado a razão que vai guiar as escolhas que eu vou fazer, mas eu tenho de um outro lado também uma emoção que me facilita seguir o processo. Porque eu preciso ter os dois pesos. Naquele momento que bateu uma preguiça, que bateu alguma coisa querendo sabotar, se você tem um outro peso de outro lado, você tem como argumentar. Mas se bater aquele sentimento todo e no fundo, no teu íntimo, não está bem trabalhado a mudança, e uma parte tua ainda sente que essa mudança, na verdade, ela só é algo que eu preciso fazer, mas não quero fazer, você vai começar a dar desculpas para sua mente. E vocês conhecem pessoas que vivem de desculpa. Às vezes você olha para a pessoa, você vê o potencial nela, mas você começa a compreender que enquanto ela não aceitar que, na verdade, tudo isso que ela está criando é só blá 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 da mente dela, e na verdade ela só não faz porque ela não quer fazer, ela vai ficar numa armadilha. Porque, volto a dizer para vocês, é mais poderoso ter a escolha de não fazer do que ficar se enganando que não consegue fazer. E isso tem muito a ver com os nossos medos e com as emoções. Porque até a gente estava conversando um pouquinho antes aqui e estávamos falando sobre a importância de você observar quais são as emoções que estão predominantes no teu dia a dia. Porque essas emoções, elas estão movendo o teu comportamento. E é uma coisa muito, muito importante, né, Ariane? Sim, essa parte que eu estava falando dessa desmotivação, né? E o que que é a motivação? Motivo para ação, né? Então, se você sabe onde você quer chegar e você acredita que você vai chegar lá, você tem motivação. Então, é aquela questão, assim, as pessoas falam assim, ah, às vezes eu não consigo ter motivação no dia a dia para fazer aquilo que eu preciso fazer. Mas eu falo assim, tá, é porque no fundo você não acredita que você vai conseguir chegar lá, né? E se você não acredita, você não faz. E a questão é, eu falei assim, se eu te der uma viagem hoje para Disney, aí você vai precisar acordar amanhã, 5 horas da manhã, para sair, você não vai? Porque a pessoa, quando ela ganha alguma coisa, então aí você tem que pensar, de verdade. Porque a gente só faz alguma coisa quando a gente sabe que vai ganhar alguma coisa, né? Se você sabe que você vai ganhar, você faz. Então, porque no fundo a pessoa ainda não está acreditando, porque ela acredita que vai demorar um pouco para se manifestar isso, porque tudo demanda um tempo na nossa vida, né? Não dá para fazer uma mudança do dia para a noite, porque tudo é um processo, né? Se a gente achar que amanhã já vou estar fazendo, já vai estar acontecendo, se você não estiver prestando atenção na sua resistência que você tem todos os dias, porque nós todos os dias vamos enfrentar a resistência disfarçada de procrastinação, disfarçada de preguiça. Então, todo dia a gente vai ter resistências. E se você não sentar e ficar esperando à vontade,
né? Porque uma coisa que a gente faz muito é se mimar. Eu fico esperando a minha vontade chegar para mim poder fazer alguma coisa. Na verdade, você tem que sentar lá, fazer aquilo que você precisa fazer. Que aí a vontade ela vem, né, dessa dedicação. Nem vou falar de esforço, porque esforço é uma pessoa, né, vamos dizer assim, se arrastando para fazer alguma coisa, né? Então é dedicação. Se você começar a colocar dedicação, quer dizer, dedicação é você fazer aquilo que você precisa fazer, né, dentro dessa determinação, que a determinação é você fazer aquilo que precisa ser feito. Então, isso não vem muito da emoção, vem mais da razão. Porque quando a gente fala de lidar com a emoção, tem a ver com decisão. Porque todo o tempo a gente está tomando uma decisão. De aceitar aquilo que está vindo na nossa mente, aquelas ideias, depois, amanhã. E a gente fica aceitando isso, se mimando, fazendo as nossas vontades, mas a gente tem que pensar no que é necessidade. O que é necessário? O que que vai me trazer um retorno? O que que vai me trazer, né, solução, né? O que que vai me trazer bem-estar de eu deitar na minha cama à noite sentindo que eu fiz aquilo que eu precisava fazer sem culpa, né? Porque a gente só sente culpa quando a gente não faz. Então a gente tem que trazer as coisas, às vezes, mais para o âmbito racional de se autoquestionar e tomar decisão, porque a decisão ela vem da razão, né? E a emoção constrói o caminho. Só que se você não decidir, né, não procrastinar, não sentir preguiça. Quando eu sinto a preguiça em mim, eu já percebo, e falo, nossa, eu tô com preguiça. Eu decido agora ser proativa. Eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Não vou deixar mais a preguiça me invadir. Então, eu já converso comigo mesmo, porque esse diálogo interno, ele é muito importante se a gente souber conversar consigo mesmo e ser assertivo com a gente mesmo. Porque uma coisa que eu tinha dificuldade era de ser assertivo com as pessoas. Mas no fundo, por quê? Porque eu também tinha dificuldade de ser assertiva comigo mesma. Porque como eu buscava muito a aprovação das pessoas, então eu ficava dizendo sim para tudo. E eu tinha dificuldade de falar não quando eu não podia fazer aquilo para a pessoa, porque eu ia ter que deixar de fazer alguma coisa para mim para poder fazer para a pessoa, eu deixava de fazer o que era meu para fazer para os outros. Aí eu percebi minha busca de aprovação, minha busca de reconhecimento. Hoje eu já percebo assim, eu falo, meu, tá, eu não vou deixar de ajudar ninguém, mas primeiro eu vou fazer aquilo que é importante para mim, porque ninguém vai deixar a vida para fazer aquilo que eu preciso fazer por mim. Então, hoje eu já tenho esse discernimento de falar assim, eu vou fazer para você, mas pode ser tal dia, tal horário, né? Nunca eu vou deixar demais de fazer alguma coisa que é para mim para fazer para os outros. É lógico, que só se for uma urgência, uma emergência, aí não tem jeito, né? E aí eu comecei a entender esse mecanismo que funciona na nossa mente, porque senão a gente fica, né, todo o tempo se deixando em segundo plano, fazendo as coisas para os outros e deixando a nossa vida de lado. Então, quando eu percebi essa busca de reconhecimento, essa busca de aprovação que eu tinha, esse medo de falar não, porque, eu vou falar não para a pessoa, porque o que que a pessoa vai sentir? Se eu falar não, ela não vai gostar mais de mim, ela vai ficar com raiva de mim, ela vai achar que eu não sou amiga dela. Então eu pensava essas coisas, e por isso que eu tinha essa dificuldade. Mas eu falei, não, caramba, se a pessoa for minha amiga, ela vai me entender. Ela sabe que eu vou fazer uma coisa que é importante também. Então é todas essas questões que a gente não percebe no nosso dia a dia, que vai sabotando, que vai minando a nossa energia, né? E a gente que se sabota, porque a gente vai aceitando todas essas ideias que vem vindo na nossa mente. Então a gente precisa começar a criar esse diálogo interno mais inteligente com a gente e perceber, né, essas emoções que estão dominando a gente no dia a dia. Pô, tô com preguiça, vou ser proativa, já decide na hora e vai lá e faz, né? Eu tinha medo de gravar vídeo, então eu ficava pensando, o que que eu vou falar no vídeo, gente? Me parecia que me dava um branco, assim. E aí, um dia eu decidi, eu falei, meu, eu vou ficar o dia inteiro aqui e eu vou gravar pelo menos um vídeo. E eu fiquei o dia inteiro, gente, dia inteiro gravando, mas o vídeo saiu, um. Mas por quê? Porque eu falei, meu, chega de procrastinar, que eu percebi a minha procrastinação empurrando para frente, fazendo coisas secundárias, ao invés de fazer aquilo que era importante, aí eu não fazia. E aí, no fundo, era todo aquele medo do julgamento, do que eu ia falar, se ia fazer sentido para as pessoas. Hoje não. Hoje eu já me libertei disso, que eu falo, meu, eu não estou buscando aprovação, eu quero auxiliar, eu quero compartilhar, eu quero ajudar as pessoas com tudo aquilo que eu tenho de bom dentro de mim, né? Quando eu comecei a pensar em mais naquilo que eu queria transmitir, do que, na verdade, as pessoas queriam ouvir, né? Tudo começou a fluir, tudo começou a dar certo, porque esse é o que vale de verdade, não é. Então, aí você percebe que os medos, eles começam a invadir a gente e a gente começa, sabe, a ver dificuldade naquilo que não é tão difícil. Porque hoje eu gravo vídeo assim tranquilamente, na rua, com um monte de gente andando atrás de mim, ouvindo tudo que eu tô falando.
Então aí você vê que se a gente não domina os nossos medos, eles dominam a gente. Aí, se a gente não colocar o nosso medo atrás para impulsionar a gente coloca o medo na frente, o medo bloqueia, o medo paralisa, né? Aí você fala, pô, eu preciso acreditar em mim. Eu tenho uma força interna dentro de mim. Todo mundo tem. Só que a gente só precisa o quê? Aprender a acessar essa força interna. Todo mundo tem o amor dentro de si e as virtudes do amor, porque as virtudes do amor colocadas na atitude que manifesta determinação, perseverança, coragem. Então, todo tempo eu falo, pô, agora eu tenho que acessar minha coragem, agora eu tenho que acessar minha determinação, tem que acessar minha dedicação, porque tá tudo aí dentro de você, não tá nada fora de você. A gente fica buscando as coisas fora da gente, mas tá tudo aí dentro de você, né? Você tem as respostas, né? Vamos dizer assim, a gente só precisa fazer a pergunta certa, né? Quando a gente tem a pergunta certa, a gente começa a ter esse autoconhecimento, começar a estudar um pouco mais em relação a si mesmo, então a gente começa a entender essas coisas, a gente começa a dominar o medo. É esse domínio sobre o medo que a gente precisa ter para começar a enfrentar e se ver maior que os nossos medos, porque enquanto a gente estiver vendo o nosso medo maior, a gente não sai do lugar. É verdade, ó. Agora que eu percebi ali, Elaine, o 70 vezes 7 era aquela questão bíblica do perdão, sabe? De perdoar 70, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí eu tava falando da questão da gente mesmo, né? Se perdoar. Essa questão é muito, muito desafiadora mesmo. Eu preciso ser assertivo com vocês, tipo, uma coisa bem interessante, porque vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu, esse ano, a gente tomou um caminho, ano passado, aliás, assim, muito diferente, né? A gente fez uma versão do Despertar no ano passado, fizemos, foi bem legal, foi no hotel, na verdade, fizemos duas, foi, nossa, foi muito top, assim, era uma coisa que a gente sempre quis. E depois a gente percebeu que, na verdade, a gente queria mais acessibilizar, a gente queria ir para um campo mais de conectar com as pessoas do que do glamour e tal. Lógico que é legal pra caramba, mas a gente teve uma aceitação de uma certa simplicidade. A gente tinha algumas ideias assim na mente que, de certa forma, atrapalhavam um pouco, saía um pouco a gente de ser quem a gente é. Então, trabalhos como esse aqui, com essa palestra, dividir esse conhecimento com vocês, compartilhar um pouco, gente, a gente realmente vai fazer mais e mais e mais mesmo, porque a gente não tem nenhum problema em compartilhar conteúdo. Acho que todos vocês que já tiveram aqui, já fizeram um trabalho com a gente está sempre aberto. E por quê? Porque a gente acredita que é isso mesmo. A gente pode estar ali no áudio, conversando, batendo papo. Alguma coisa que eu consegui te ajudar, deu certo. Eu tenho certeza que o dia que alguém fala, nossa, estou com problema assim, você vai lembrar de mim. Então tudo vai e volta. Então a gente é muito tranquilo em fazer esse movimento e, sabe, de coração mesmo. Mas eu tenho que ser muito franco com vocês. Se tem uma coisa que tipo, ela realmente no online, ela me incomoda muito, é fazer evento com as pessoas de câmera fechada. Nossa, isso me incomoda demais. Algumas pessoas eu sei que até trouxeram aqui para mim que estão na rua tal, e dá para entender. Porque, gente, aqui a nossa distância ela já é tão distante, sabe? A gente tá aqui, ó. Teve uma vez que eu fiz uma live com uma empresa, e a empresa você não tem o que falar. 100% de câmeras fechadas. Meu sentimento é que eu estava gravando um vídeo, porque não tinha ninguém ali para interagir. Por isso que vocês lá no campo da pesquisa, tem o campo lá. Você se importa em deixar a sua câmera aberta? Então, eu gostaria mesmo de pedir para vocês, se for possível, que vocês abrissem as câmeras, tá? É que realmente a gente quer muito fazer esses eventos online, a gente quer muito estar aqui com vocês, mas a gente quer sentir vocês, a gente quer para e conecta com a gente, não tem nenhum problema a gente entregar. Fui com você aqui até meia-noite. Quem sabe que fez nosso trabalho sabe que isso não é uma metáfora, a gente fica até meia-noite mesmo. Mas quero ver o rostinho de vocês, gente, pelo amor de Deus. É um desafio esse negócio aqui online, eu com a câmera aqui, prestação. Como é bom, a gente não vê a hora de voltar aos presenciais, sabe? De Nossa, conectar com pessoas, de abraçar, de ver, de ouvir, de sentir. Então, assim, nossa, gratidão mesmo, porque fica até mais energizado aqui o movimento. Então, A gente está no trânsito, mas a gente está aqui não, assistindo. beleza, vocês colocaram lá, gratidão. Aí, por favor, não levem a mal, tá? Não levem a mal. É porque é uma cultura. É uma cultura e é uma cultura geral. Então, assim, o evento da gente, pô, seja bem-vindo. Mas vem mesmo, vem porque essa interação da gente é importante. A Ariane tá falando aqui, eu tô conectando, tô vendo vocês e tal. Então, a gente é meio carente com esse lance de visual, tá? A gente quer ver vocês mesmo. Eu acho que assim, a Ariane tava falando aí, e eu tava pensando como é difícil esse lance da aceitação, né? Até uma coisa foi levando a outra, sabe?
de realmente a gente se aceitar, sabe? De a gente aceitar quem nós somos, aceitar o lugar de onde a gente veio, aceitar a casa que a gente mora, porque tem muita coisa, tem muito a ver com isso, sabe? Como é que eu consigo fazer um ponto de mudança na minha vida se eu não aceitar o ponto inicial que eu estou? Porque aí é que é uma coisa interessante. Para imaginar uma coisa. De repente a pessoa ela tá lá no nível, ela quer sair do nível 5 e ir para o nível 10. Beleza. Mas vamos pensar que metaforicamente, cada nível tem suas dificuldades. E aí, de repente, quando eu não paro para observar realmente onde eu estou, porque de repente eu posso ter de forma consciente ou inconsciente algum senso de julgamento com o meu momento presente, como é que eu posso sair do lugar se eu não aceitar onde eu estou para ver verdadeiramente quais são os desafios que se manifestam ao meu redor? Então, isso é muito importante. A gente foi entrando nesse meio de desenvolvimento e tal, e de repente isso vai trazendo muitas coisas para a gente, porque é desafiador para nós também lidar com isso. A gente tem a parte que a gente está ali, pensa, pessoas que estavam ali fazendo seu trabalho de forma comum, de repente começa a vir autoconhecimento, a gente se apaixona por isso, começa a só querer de repente buscar e cada vez mais, e daqui a pouco isso acaba virando o nosso trabalho, e aí entram outras coisas que não tem nada a ver com autoconhecimento, que é a parte de empreendedorismo, é a parte não sei o quê, quebramos umas 4, 5 vezes, tivemos que parar, reorganizar, voltar. E cada vez parecia que batia mais forte essa questão de aceitar qual era o momento presente, de aceitar de onde verdadeiramente eu estou começando. Porque, metaforicamente falando, ninguém aqui está no zero, seja em que situação for, tá? Já teve caminhadas. Só que o que é interessante? Porque quando eu não aceito o lugar que eu estou, eu invalido as minhas conquistas anteriores. Percebe por que muitas vezes não dá certo? Porque pensa em tudo que você já teve que se desafiar para você chegar até esse momento aqui. E aí, de repente, você só entrar num campo de achar que você é insuficiente, que você não consegue gerar um movimento, que você não muda, e você não observar que, não, peraí, isso aqui é metade do processo, mas tem um outro processo que eu já vim gerando movimentos. Por que eu não vou aceitar o momento que eu estou? Onde é que está escrita verdadeiramente a regra universal de que eu tenho que ser assim, 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 para sentir a importância que eu tenho comigo mesmo? Porque grande parte das vezes que a gente inicia processo de mudança, não só isso vai gerar desconforto em nós, como muitas vezes vai gerar inicialmente desconforto em algumas pessoas ao nosso redor. E você tem que estar pronto para isso. Eu sempre indico para as pessoas uma palestra do Thiago Brunet chamado A Nova Fase da Sua Vida. Vou colocá-la depois no grupo para vocês. Onde ele traz, nas palavras dele, na forma dele, realmente essa relatividade de como é importante. Sim, o que as pessoas dizem sobre mim me dá uma base para que eu entenda algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo que essa é uma informação importante, ela não pode ser a principal. Porque vai ter momentos, principalmente nos momentos de mudança, em que só você vai conseguir ver algumas coisas. E nesse momento é onde os nossos processos psicológicos eles pegam mais fortes, porque muitas vezes é como se assim, um exemplo muito simples que nem é tão metafórico assim, tá? Ah, tá lá a esposa e o marido, ou o marido busca autoconhecimento ou a esposa. Pelas nossas regras aqui pela sala, normalmente é a esposa. Então, ótimo. De repente ela começa a ver que ela quer sair daquele padrão, ela quer subir de nível, ela quer ir para outros movimentos. E ela começa a perceber coisas que ele não está aberto a perceber. Naturalmente, aceitar esta decisão de mudança não é que vai separar os dois, mas vai gerar inicialmente um certo distanciamento. Porque muitas vezes essa pessoa ali ela já está seguindo um caminho do que ela acredita, mas agora você, por algum motivo, acredita em algo a mais. Só que se você depender que essa pessoa veja o que você está vendo, o que vai acontecer? Não vai sair do lugar. E grande parte, gente, olha, sei lá, posso dizer para você assim, que de 10 pessoas que fazem processo de mudança, se tiver dentro de relacionamento, pelo menos vai, sendo otimista, 6 vão passar por esse processo. Porque vai ser o processo onde a pessoa ela vai começar a ver quantos apegos e dependências ela projetou no outro e como ela precisa agora resgatar a própria individualidade dela, que não é um egoísmo, para conseguir sim buscar os objetivos dela e aí achar o ponto de equilíbrio. Mas grande parte das vezes vai ter um momento em que ela vai ter que tomar decisões que vão verdadeiramente trazer para ela uma responsabilidade individual. Ela vai ter que compreender que de repente ela vai estar em momentos e situações que talvez aquela pessoa que ela queira estar ali perto mais tempo não vai estar. Para aquela pessoa não faz sentido. Então vocês não têm noção quando a gente pega no 1 a 1
Quantas pessoas que nessa fase, por não se abrirem a enfrentar os próprios processos, abandonam as mudanças? E aí o que que acontece? Cai na cobrança do outro. Porque se você se vê cobrando muito quem está do seu lado, gente, eu sei que é muito chato isso, mas é porque você está irritado com você mesmo que não está mudando. Então, inconscientemente, eu condiciono mudanças ao outro, e às vezes nem é uma pessoa direta, tá? Pode ser também, mas eu condiciono mudanças às circunstâncias, a condições, eu condiciono ao externo. Isso já é uma fuga. Porque assim é mais fácil. Porque se eu condicionar a minha mudança a você e você não mudar, teoricamente é mais fácil, porque eu posso dizer que eu não estou conseguindo mudar porque você não coopera. Mas quando eu entendo que eu tenho que cortar esse laço às vezes e achar esse ponto individual, onde eu consiga dar os passos por mim mesmo e depois eu acerto, o que é mais estranho é que aquilo que parecia que não mudava começa a mudar. Porque isso exigiu muitas vezes um mergulho para dentro de si mesmo, para começar a observar perguntas mais profundas. O sentido da tua existência. Isso é você mesmo que traz para você mesmo. O que que você está fazendo aqui? O que que você quer cumprir aqui? Quais são os sonhos que você quer viver, as experiências que você quer realizar? Porque eu garanto que se você estiver bem, vivendo boas experiências, realizando os seus objetivos, você não vai deixar de ajudar ninguém que aparecer pelo teu caminho. Só que aí tem aquela questão que é importante observar, que é muito comum, de repente achar que eu preciso dizer sim para todo mundo, porque senão vai ficar chato, e aí esperar que, porque eu digo sim para as pessoas, quando eu for pedir, elas também vão dizer sim. Isso é uma lógica ilógica. É um sentido sem sentido. Porque comportamento é condicionamento. Então, se a gente, na nossa dinâmica, tem o costume de que sempre que eu falo, vamos fazer uma coisa, você fala assim, beleza, isso já ficou normal. Então, pode ser que o dia que você fale um não, eu não vou, tipo, pensar assim, ah, caramba, tipo, a Ariane tá comigo aqui e falou 500 mil sims, e hoje ela falou que não. Ah, tá tudo bem, né? Ela falou que não, já falou tanto sim, beleza. Não vai acontecer isso. O que acontece nesse momento é que, assim, como assim não? Se a nossa dinâmica, ela sempre foi acostumada em ouvir sim. Como que, de repente, você quer fazer uma coisa diferente daquilo que eu acho que é o melhor? Se sempre que eu achava aquilo que era melhor. Então, observa que aqui é um processo de enfrentamento, mas não é com o outro. É que você vai ter que estar pronto para passar pelo processo do que você precisa passar. E, às vezes, para fazer uma reconstrução, precisa anteriormente ter a desconstrução. E aí é que eu gosto muito de uma técnica da Louise Hay, que ela sempre diz assim, ó, você pode ser firme, mas seja amorosa. Resolva os teus conflitos com amor. Ou seja, você se põe, você coloca o que você tem que colocar, mas você entende qual que é o limite máximo dessa imposição, sem que afete ou machuque ou gere algum sentimento negativo no outro pela sua intenção. Porque aí veio o que a Ariane trouxe. E é uma palavra poderosíssima. Intenção. Porque observa que quando a gente tem clareza da intenção, as coisas se adaptam. Se você parar para observar, pô, qual a intenção que eu tô aqui, de repente, essa palestra, 9h15, tipo, ouvindo autoconhecimento? Qual a minha intenção de vir aqui? Porque a intenção é o que vai ligar, o conhecimento que você está tendo aqui é o que você vai fazer com isso. Ah, eu estou curiosa, tá tudo bem. A intenção é matar minha curiosidade. Vai matar sua curiosidade, fim, acabou. Putz, a minha intenção é, de repente, pegar alguns insights para começar a aplicar algumas coisas. Tenha certeza, você vai canalizar isso daqui. Então, se você não observar nesses momentos a sua verdadeira intenção, você cai no campo da carência, e quando você cai na carência, a sua intenção, mesmo de forma inconsciente, vai ser a busca de aprovação e que realmente a pessoa valide você. E não vai acontecer, porque a pessoa está numa outra frequência de comportamento. Ela ainda está num momento onde ela está entendendo por que, que você, que sempre dizia sim, falou não. E ela pode ver isso também como um gatilho de rejeição. Então, olha só, isso é muito desafiador de lidar. Eu, particularmente, acho que, bom, eu estou falando aqui para vocês, nas entrelinhas, estou falando da gente mesmo, né, amor? É, verdade, eu ia falar exatamente isso, porque essa era a nossa dinâmica, porque eu era aquela pessoa que aceitava tudo, que não conseguia falar não. Então a gente sempre vai ter o oposto da gente, lógico, para a gente poder se perceber, de falar assim, pô, como que eu sou egoísta comigo mesmo, assim, como que eu tô perdendo a minha identidade, porque eu só faço o que a pessoa quer e eu nunca faço o que eu quero, e eu tô perdendo minha personalidade, eu tô perdendo o meu eu, né? E eu fico aceitando tudo que o outro quer, todo o tempo. Então, quando eu aceitei isso comigo mesma, eu falei, caramba, eu preciso mudar. Mas como é que eu vou mudar?
Porque aí eu entendi uma coisa também, que eu falei assim, eu tenho medo de conflito. Por isso que eu falo sim para tudo. Às vezes, mesmo não querendo fazer, eu falava sim, porque se eu não falasse sim, no fundo eu já sabia que eu ia arrumar briga, ia ser discussão. Então eu queria ficar evitando conflito. Mas aí eu falei assim, meu, e por evitar conflito, eu já era um conflito interno dentro de mim. Porque eu tô sendo egoísta comigo e isso eu tenho uma autocobrança comigo mesma. Eu comecei a sentir mal de não estar sendo mais eu, né? Então eu falei, meu, eu preciso ser eu. Quando eu quiser falar não, eu vou falar não. Só que aí eu também vou ter que aguentar o processo, né? Porque vai sair briga, Isso né? aí Eu mesmo. não vou poder ter medo de conflito, né? Eu vou ter que enfrentar o conflito, porque se eu não enfrentar o conflito, eu não mudo. Daí foi assim que começou. Aí eu falava assim, ó, eu quero fazer tal coisa. Alex, não, é desaprova e não sei o quê, blá, blá, blá. Mas eu vou fazer. Porque uma coisa que eu pensava comigo, o primeiro ponto, eu falava assim, isso que eu vou fazer faz bem para mim? Faz. E faz bem para as pessoas que estão à minha volta? Faz, não faz mal para ninguém. Então eu posso fazer. Porque se eu faço uma coisa que não faz bem para as pessoas à minha volta, eu estou sendo egoísta porque eu só estou pensando em mim, né? Então eu tinha muito isso na minha cabeça, eu falava, meu, eu preciso me perguntar isso. Aí, quando eu via que não tinha problema, que fazia bem para mim, não fazia mal para ninguém, falei, posso fazer, eu vou fazer. Aí chegava na hora, só que aí eu tinha um conflito assim, eu falo em cima da hora ou eu falo antes? Aí eu falava uma semana antes, saía briga a semana inteira. Aí eu falava no dia, saía briga também. Mas eu ia, porque eu falei, meu, eu preciso mudar. Eu quero mudar. Eu não quero mais ser essa pessoa que eu estava sendo comigo mesma. E isso é lógico que startou o processo do Alex, Totalmente. né, de rejeição, de achar que não liga mais para mim, não sei o quê. Nossa, vocês não têm noção de como era difícil, assim. Você tava falando aí, eu tava, sei lá, acho que eu voltei uns 10, 11 anos, um pouco antes ainda, obviamente, desse processo todo, porque na época startavam gatilhos muito fortes de rejeição, muito fortes. Então, quanto mais você quer ser controlador, por mais insegurança você tem, né? Então, era uma coisa assim que não. A emoção ela dominava de um jeito que só quando, tipo assim, de repente ficava muito bravo, aí ficava xingando, tal, e aí isso depois reverberava em culpa. E depois que veio o autoconhecimento, por que começou a mudar? Porque quando, antes do autoconhecimento, vinha esse processo, tipo, ah, você não vai lá, ou você não vai fazer tal coisa, ah, porque isso aqui, aí começa aquela coisa, de um jogando coisa na cara do outro, tal, não sei o quê. Aí tudo bem, aí às vezes eu, tipo, era ficar mexendo o saco da Ariane, por exemplo, ou era ofensivo demais com ela. Depois, quando eu baixava aquela emoção, a consciência dentro de nós, ela tá pitando, assim, todo o tempo ela tá pitando, para, mas é mais forte a emoção. Eu começava a pensar sobre isso. Quando veio o autoconhecimento ajudou, porque aí tinha uma métrica para pensar um pouco mais eficiente, porque aí eu observava isso e pensava assim, caramba, primeiro é o que ela trouxe. Isso verdadeiramente, essa escolha que ela tem não me faz mal nenhum, né? Então, quem está criando todo esse conflito, na verdade, sou eu mesmo. Porque o processo de libertação dela gerava o meu processo de libertação. Só que, como eu disse para vocês, você precisa, parece que, jogar umas coisas para fora ali, se conhecer, entender verdadeiramente, aceitar. Caramba, eu realmente eu tenho medo, sei lá, eu não me sinto seguro quando ela sai, mas por que que eu estou projetando essas coisas nela? E aí, nesse movimento, a primeira coisa que você começa a perceber é a besteira que faz. Putz, aí esperava passar o momento, porque às vezes eu ficava muito nervosa também. Aí passava, ó, desculpa, tô começando a pensar algumas coisas aqui, eu tô entendendo que é meu, eu não sei, tem gatilhos que vem forte, talvez sejam coisas com a minha mãe. Era realmente, foi assim que foi construindo, gente, sabe? É muito desafiador, porque realmente quando você gera uma mudança e mexe na dinâmica da relação, seja ela qualquer relação, vai afetar o outro. De uma forma ou de outra vai afetar. Então, graças a Deus, eu posso dizer para vocês que por isso que a gente vê que é uma bênção o autoconhecimento na nossa vida. Porque os dois, um pouquinho mais conscientes, pelo menos conseguem lidar com isso entendendo. Aí, pô, caramba, Ariane, tenho tanto apego em você, nunca tinha percebido o quanto de apego que eu projetava dentro de você. Era uma coisa que eu, quando eu achava que eu já estava falando de tudo, como se eu tivesse chegado no 10, na verdade o negócio ainda ia bem mais profundo, mas eu achava que já estava no máximo. E não, tinha mais coisas que estavam enraizadas. Teve momentos que a gente teve que até, inclusive, fazer uma retrospectiva da relação. Vamos começar lá do começo. O que que eu sentia, o que você sentia, como é que foi? Como é que isso aqui foi se criando para chegar aqui? Qual foram as coisas que foram projetadas? É assunto até para uma outra palestra. Mas olha só, gente, quanta coisa envolve o Uma universo de mudança. mudança. É enfrentamento, né, e se conhecer, porque eu falei, meu, eu preciso mudar, não posso ser assim, desse jeito, sem identidade, sem vontade,
né? Só fazendo o que a outra pessoa quer, e eu falo, pô, eu tô vivendo a vida do outro e não tô vivendo a minha, né? Eu tava deixando minha vida em segundo plano e vivendo tudo aquilo que o Alex queria viver. Aí eu pensava, e eu, o que que eu quero viver? Quais as músicas que eu gosto? Porque a gente só escuta as suas músicas. E eu não gosto de nada, né? Aí eu falei, meu, eu preciso mudar isso. Aí você vê o que que envolve a mudança e como mexe com os nossos medos, como mexe, né, com muita coisa que a gente vai descobrindo sobre si mesmo que a gente nem sabia, né, que a gente estava carregando essas coisas, né, e como que afeta, né, o processo do outro, né, mas sempre na relação a dois vai afetar, né, o processo de um sempre vai afetar o outro. Quando um começa a mudar, o outro também vai ter que mudar, né, que senão não vai dar certo. É verdade. Gente, é que esse processo, assim, você entende porque a gente ficou tão apaixonado por esse autoconhecimento, que a coisa era feia mesmo, a coisa era Era complicada. Vocês difícil. eram no nível que se você pensar que você pensou, você não vai conseguir pensar ainda, entendeu? Era mais profundo ainda. Ó, pra vocês terem uma ideia, eu não queria me ver bravo, eu ia me chamar de Alex. Vocês vão achar engraçado isso, mas eu só podia me chamar de amorzinho. Se eu chamasse de Alex, eu ficava bravo. É sério isso. É sério. Então, é uma coisa assim, gente, que acho que quando a gente começa realmente a se abrir para esse processo, de começar a realmente perceber o que que a gente está fazendo com as nossas escolhas, isso primeiro tira alguns pesos de ideias de coisas que a gente acha que não consegue. Não, é muito mais leve você saber que só não deu certo, porque na verdade, de verdade mesmo, você só não decidiu. Porque aí, caramba, não tem a ver com habilidade, com potencial, com nada disso. Só tem a ver realmente com, opa, para pensar um pouquinho melhor nisso. E realmente agora decidi seguir por um caminho que vai me trazer mais felicidade, que vai me trazer mais paz interior, que vai me fazer sentir que eu estou bem comigo mesma e posso compartilhar isso com as pessoas na medida do possível, sem ficar com aquela sensação de que o mundo me deve. Essa sensação muito complicada. Ah, os meus pais me devem, o meu marido me deve, a minha esposa me deve, os meus filhos me devem. Enquanto essa sensação de que parece que a vida deve para gente, ela tá ali, sabe o que ela faz? Ela literalmente ela mina toda a vontade de entregar o melhor, porque você não tem vontade de entregar o melhor quando você sente que alguém te deve ou para a pessoa que te deve. Então, isso começa a afetar a relação, mas começa também a afetar a ideia do papel. Putz, então o papel de pai, mãe, filha, esposo, marido, começa a ser afetado. E aí a gente começa a se anular e não percebe. Então, é desafiador. Acho que a gente, assim, eu tô com, esse ano, fiz 41 anos. No passado, aliás, em julho. E é esquisito isso, né? Porque de verdade, assim, tipo, eu falei, cara, eu não sou encanado com a minha idade, não. Mas, fala, cara, 40, né? 40 é interessante, né? Não é mais 20, né? E daqui para frente, né? Peraí, né? Poxa, olhando para trás, caramba, tanta coisa que você passou e a gente está aqui, e se a gente piscar, passar mais 30. Então, para um pouquinho aí. Para onde que a gente quer direcionar essa experiência da vida, né? Chega de tanto peso, de tanta coisa assim, só ali com aquela ideia de que é tudo difícil, que é tudo complicado, que é tudo injusto. Não, tem um outro lado também. Não é tudo perfeito, mas também não é tudo desta forma. E nós, principalmente, não somos tão, vamos dizer assim, pequenos no sentido de capacidades, de habilidades, de crença, quanto nós mesmos nos definimos, ou aprendemos a nos definir. Então, eu acho que para fazer um movimento aqui para que a gente possa deixar uma mensagem de finalização para você, trazendo isso para uma visão mais direta, bom, primeira coisa desse início de processo de mudança, clareza. Pare e pensa o que que você quer mudar. Não precisa ser algo no nível hard. Começa pelo fácil. Começa pelas mudanças que exigem mais escolha do que desafio, porque acredite, a escolha já é um desafio. Se você parar agora, se desafiar, ou se colocar, eu quero parar, sei lá, 10 minutos por dia para meditar. Meditar. 5 minutos que eu acordei, vou fazer o movimento da Ariane, vou colocar uma musiquinha. Acordei. Acordo para dentro primeiro. Acordei, começou meu dia, dá uma espreguiçada, já faz uma mentalização do teu dia, aquelas coisas que você sente que é importante. Aí os outros 3 minutinhos, você só concentra na respiração, faz tua oração se você fizer, começa teu dia. 5 minutinhos antes de você dormir. Mensura o teu dia, agradece pelas coisas que vieram, pelas aprendizagens, por você estar bem, mentaliza o que que você quer para o dia seguinte e pronto. Ó, esse exercício é muito simples, não existe nenhuma dificuldade cognitiva em fazer isso. São 5 minutos de relaxamento quando você acorda e 5 minutos antes de você dormir. É um exercício que não exige nada de diferente de você e nem tem como você dizer que você não tem tempo, porque você vai estar na cama ainda.
Só que se você não tomar como decisão, ele vai ser o exercício mais difícil de fazer, porque ele só funciona quando ele é feito com frequência. Fizer hoje, amanhã não fez? Ah, foi legal. Mas quando você começa a condicionar a tua mente a se focar, gente, poderosíssimo. Então, a primeira coisa, começa com a clareza de uma mudança, mas agora traz essa mudança para um primeiro estágio, algo que seja simples e importante. Segundo passo, autopercepção. Começa a observar a si mesmo, porque quando você declarar a mudança, ótimo, eu declarei. Agora, o dia a dia, eu vou ver a experiência que está sendo esse ato dessa decisão de mudar. E é aqui que você vai conhecer o que está dando certo e o que não está dando tão certo. Então, a partir deste momento, desta autopercepção, sem nenhum tipo de julgamento, você vai começar a chegar na causa mais primordial do que pode estar impedindo, atrapalhando sua mudança. Terceiro ponto, determinação. Não tem outra forma. É uma decisão. Lembra, ganhos e perdas. O cérebro trabalha assim, não tem outra forma. O que você ganha? Ah, eu vou ter uma vida saudável. Tá, que sentimento gera? Nada. Então começa a pensar agora. Trabalha a tua mente, brinca com a tua imaginação. Você chegou nos seus 70 anos de idade, uma pessoa acabada, sem saúde, todo entubado, dependendo de médico, passando por exame, ferrado. Você tem dinheiro, você tem casa, tem tudo, mas você não tem saúde. O que você sente? E aí, se você sentir e falar, opa, não é isso que eu quero, já tem uma motivação aqui para começar a trabalhar esse outro lado. Eu estou falando de forma generalizada, obviamente, até intensa, mas brinca com a tua imaginação. Se você não consegue ver o valor de uma coisa pelo positivo, cria na tua mente bem forte o negativo, porque uma coisa não existe sem a outra. Então, a mesma coisa do exemplo que a gente traz. Pô, você quer saber se você está bem com as pessoas ao teu redor? Ó, tem uma mesa de madeira aqui, vou bater 3 vezes. Mata todas elas na sua mente. Pessoas que você convive. Morreu todo mundo. Aconteceu um acidente, tá? Muito esquisito. Todo mundo morreu. Aí você tá lá no velório com todos os caixões lá. Você sente que tinha alguma coisa para dizer que não disse? Você sente que queria abraçar mais, não abraçou? O que você sente quando você vê que a pessoa já foi? Você sente que você foi o melhor? Ou naquele momento para e pensa, pô, eu devia ter mais paciência com essa pessoa. Poxa, eu devia ter auxiliado melhor essa pessoa, eu devia ter me observado. Entende o que eu quero dizer para você? A mente funciona pelo contraste. Então, sempre que você não conseguir acessar de um lado diretamente a luz, você acessa pelo campo da sombra, que é a ausência dela. Isso funciona inclusive para relaxamento. Às vezes você quer sentir que você está relaxado, sabe o que você vai fazer? Tensiona todo o teu corpo, mas tensiona todo, com força. Tensiona, 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 sente a tensão e agora solta. Você vai ter uma noção melhor do que é o relaxamento. De áreas que às vezes não relaxam muito. Pensa, o músculo facial, a gente está tão acostumado a franzir a testa de preocupação, de tensão, que ficou normal. Por isso que as marcas. Para observar, às vezes, que fica tudo tenso e a gente não percebe. Porque eu relaxo, mas não relaxo. Então, é um exercício. Então, determinação. Porque a partir do momento que você vai ali, passo a passo, ganhando experiência e se permitindo dar o seu melhor, tenha certeza, vai acontecer. Gente, entusiasmo. Esse é o quarto passo. Que é você achar um significado, o porquê disso tudo, tá? Quanto mais você se transforma em mestre ou mestra de si mesma, mais você tem vontade de criar, de construir. Por que a gente não faz criações maiores na nossa vida, mais significativas? É porque a gente perdeu a confiança na gente mesmo. Então, eu preciso resgatar essa confiança. A partir do momento que eu resgato essa confiança, lembra de um momento na sua vida que você teve entusiasmado. Se você não tiver, de repente, uma clareza mais profunda do significado dessa palavra, lembra de uma situação em que aconteceu algum desafio ou algum objetivo, algum trabalho, algum projeto, algo que fez muito sentido para você, e aquilo é algo que você queria muito que acontecesse, então você naturalmente nem perdia tempo em pensando no que ia dar errado. Você só se focava num caminho. Ó, tem isso aqui que não consegue assim. Como que consegue? Pode ser assim, assim, assim que dá. Você ia. Não tinha julgamento pelo caminho, você só precisava fluir de uma forma positiva. Esse é o sentimento do entusiasmo. É quando não existe nenhum pingo de dúvida que você vai chegar ou vai fazer a mudança que você quer. Você entende que é um processo para mudar, que é do tempo do relógio, uma semana, um mês, 2 meses, mas não existe a dúvida, você vai chegar lá. A dúvida é um abismo entre o que a gente quer conquistar ou mudar para a nossa vida. Se ela existir, e aí funciona a mesma coisa da fé ao contrário. Se tiver só um grãozinho de mostarda de dúvida, já era. Porque seja fé ou seja dúvida, não dá para ter mais ou menos. Ou é ou não é. Ponto. Tem dúvida, tem dúvida. Acredita, acredita. Então, dá essa permissão
Ache as ideias que são críveis para você. Por isso, volto a dizer para você, que é muito importante começar o processo de mudança com coisas simples, porque cada uma delas, a sua mente ela vai dar uma imagem poderosa, uma mensagem para você mesmo, dizendo, olha, você falou e mudou. E esse sentimento já é uma crença em si mesmo, sem palavras, é o sentir. Verdade, eu falei e fiz. É só manter focado, é só manter ali prestando atenção. Vai dar certo. E, por último, para fechar aqui essa primeira parte da palestra, expanda a visão. Gente, tem que expandir a visão. A gente já está muito acostumado a ser quem a gente é. E lembra que nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. Se a mudança ela não gerar um tipo de sentimento diferente, se você não perceber que as suas ideias estão diferentes, se você sentir que você está tendo pensamentos diferentes, mas tudo que você está sentindo está igual, ainda não encaixou. Porque todas as vezes que você teve naquele estado de entusiasmo, você já estava com a visão expandida e você já estava sentindo que você podia visualizar aquilo, você merecia aquilo, você estava pronto para aquilo. Então, coloca esse sentimento bem forte, porque eu tenho certeza que é só uma questão de pouco tempo. Dessa semana para a semana que vem, se essa palestra fez sentido para você e você voltar com a gente semana que vem, você já vai ter coisa para contar para a gente. Você já vai dizer, realmente, teve algumas coisas que essa semana eu apliquei ali gradualmente, tranquilamente, mas eu já senti que isso foi mudando o meu estado emocional. Uma micro mudança se transforma em uma grande mudança, só tira a pressão. Quer colocar alguma coisa? É verdade isso, né? Quando a gente faz uma pequena mudança, tudo começa a mudar. E uma coisa que é importante também é a gente entender que todo tempo a gente está criando uma realidade. E a gente tem que se auto-questionar e falar assim, que realidade que eu estou criando? Porque nós somos criadores da nossa própria realidade. É verdade. E se você não toma posse da sua própria criação, por isso que eu falo para as pessoas, planejamento é criação. Se você planeja o seu dia, você está criando ele da forma que você deseja. Agora, se você não estiver criando nada, vamos dizer assim que você cai no automático e você faz as mesmas coisas que você sempre faz todo dia. Então, se você planejar, você está direcionando as suas ações para aquilo que você realmente quer. Porque a gente precisa tomar posse dessa criação, porque senão a criação ela acontece inconscientemente e vai criando todos esses tipos de emoções que a gente fica carregando, sentindo culpa, frustração, todas essas emoções que não fazem bem para a gente. Então, a gente tem que aceitar essa criação, porque todo tempo nós estamos criando alguma coisa na nossa vida. E os resultados que a gente está tendo na nossa vida, em termos de relacionamento, em termos profissionais, se a gente não trouxer autorresponsabilidade, a gente não consegue mudar e transformar a nossa vida como a gente realmente quer e deseja. É isso mesmo. Na semana que vem, a gente entendeu que é importante a gente aprofundar um pouquinho mais essa questão de crenças, né? Não no sentido científico, mas no sentido realmente de o que que é realmente acreditar em si mesmo, né? O por que que a gente cria alguns obstáculos, de onde vêm algumas crenças mais limitantes, por assim dizer. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho mais profundamente a questão de crenças, o funcionamento da mente, porque isso é importante, uma vez que a mente racional ou cognitiva ela determina o caminho e a mente emocional é como se ela preenchesse o caminho com um conteúdo de energia, de entusiasmo, de motivação. Se a gente tiver com a mente racional por um lado e a mente emocional, entre aspas, por outro, a gente cai numa coisa chamada dissonância cognitiva. Uma parte quer, outra não quer. Ou seja, conflito. Se é conflito, é falta. Se é falta, é escassez, e aí seja nos relacionamentos, na vida financeira, no carreira, tudo começa. Então, quando a gente começa a entender um pouquinho melhor, de forma prática, como é que eu lido com a parte racional cognitiva? O que que eu preciso fazer primeiro? Como é que eu aprofundo agora e trago todo esse contexto de emoção? De certa forma, não foge muito do que eu já abordei um pouco com vocês aqui. E o terceiro ponto foi até um ponto que a Ariane trouxe, e é um ponto que a gente já trabalha há um certo tempo, que é planejamento e organização. Então, esses vão ser aí os três tópicos que a gente vai abordar e aprofundar na palestra da semana que vem, tá? Sejam, sim, muito bem-vindos mesmo, é um enorme prazer. Eu espero de coração mesmo que essas reflexões que a gente compartilhou aqui com vocês, elas façam sentido, sabe? Elas ajudem vocês na semana. Busquem sempre conhecimento, como diria o ET Bilu, porque isso é importante mesmo, foi a única coisa que ele falou que fez sentido. A gente tem que estar ali na ativa, tem que estar buscando, tem que estar expandindo a mente, porque lembra disso. Todo dia a gente alimenta o nosso corpo, mas por que que ainda a gente acha que a mente não precisa de alimento diário? Ela também precisa. Então, um relaxamento que você faz, é uma palestra legal que você ouve, é um estudo bacana que você produz, mas mantém tua mente ativa, porque tenho certeza que você vai ver que é uma somatória de várias coisinhas de quando você está intencional que começa a gerar as mudanças ao teu redor. Você vai abrir perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Bom, deixa eu parar de gravar aqui então, que já